Boa tarde, turma. Então, vamos para mais uma aula de número 5, turma do 8º ano, da professora Janete Rodrigues. Para começar a nossa aula, eu preciso me hidratar. Então, para começar a nossa aula, a gente vai partir da revisão da aula de ontem. O que nós falávamos ontem de publicidade ou propaganda? Eu vou tentar explicar de uma outra maneira, dando outros exemplos, para ver se fica mais claro ainda da aula anterior. Então, vamos utilizar uma propaganda que tem aí no livro de vocês, na página 3, tá? Então, nós temos aqui uma ideia em forma de folder, né? Observem que nós temos duas coisas aqui. Nós temos a publicidade, nós temos a propaganda. Propaganda e publicidade são termos intrínsecos muitas vezes. Por quê? O que é um termo intrínseco? Traz a ideia de uma indicação dentro da outra, uma ideia dentro da outra. Quando eu falo na propaganda, eu estou falando de uma ideia que vai ser transmitida para alguém ou para várias pessoas, tá? Digamos, eu quero passar a ideia de que alguém precisa doar sangue, eu quero passar a ideia de que as pessoas precisam vacinar as crianças, eu sinto a necessidade de comunicar à comunidade de que o carro de lixo vai interromper o serviço de tal período a tal período, eu preciso comunicar para as pessoas agora que só os carros com a terminação da placa de numeração par vão circular 2 dias seguidos, que é o dia tal e tal, enfim. Essa ideia da comunicação vinculada é a propaganda, a ideia, né, a transmissão. Os canais e a forma como eu vou proliferar, diversificar, ampliar, tentar atingir o maior número de pessoas possível é a publicidade. A publicidade vai se tornar a divulgação, a disseminação daquela ideia que é a propaganda. Eu acredito que agora ficou um pouquinho mais claro. Qualquer coisa, leiam também o livro de vocês. E nada impede de vocês também irem no Google, pesquisar e buscar mais compreensões. Então, vamos ver, por exemplo, aqui nós temos na página 2, no início do capítulo, um outdoor. Aí temos uma tampa de caixa d'água, um pouquinho afastada, e aí tem a propaganda. Propaganda é a ideia, tá? Qual é a propaganda? Combater a dengue, fechar as caixas d'água. Aí eles utilizam os slogans, as frasezinhas. Em boca aberta, entra mosquito. Em boca aberta, tampa, né, retirada da caixa. Beleza. A partir do momento em que isso é vinculado a outdoors, a campanha na televisão, né, em jornal, em revistas, a publicidade abarca a propaganda. Por que eu estou dizendo que os dois termos são intrínsecos? Porque a propaganda precisa da publicidade, a publicidade precisa da propaganda. Professora, mas como assim? Gente, sem propaganda não tem publicidade. Ou melhor dizendo, qual é a finalidade de uma propaganda? Que ela seja, olha a publicidade aí, que ela seja divulgada. Tranquilinho? Então, propaganda, a ideia em si, publicidade, a divulgação dessa ideia para uma ou mais pessoas. Beleza? E o que a adjunta de nominal vem fazer aí junto de publicidade? Se vocês observarem, o livro de vocês, cada capítulo, ele traz um gênero textual. Aqui no caso ele trouxe os textos publicitários, né, o gênero. E ele já aproveita para inserir a gramática no gênero. Bacana, né? Então, a partir do gênero publicidade, né, e do gênero propaganda, que são os textos publicitários, nós vamos trabalhar a adjunta de nominal. Ah, mas por que a adjunta de nominal? Estou com o livro de cabeça para baixo, né, pessoal? Por que adjunta de nominal? Porque nas campanhas publicitárias existe um uso muito grande de adjunta de nominal. Então, o autor, ele facilita
ele facilita o entendimento do aluno a partir do próprio texto. Então vamos começar. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais de publicidade e propaganda, nós vamos começar a falar de adjunto adnominal, que a gente já viu isso no ano passado, já viu no começo do ano, nas aulas presenciais, e vamos falar mais ainda. Então vamos entender a partir da nomenclatura, o que é nomenclatura? Do nome, adjunto adnominal, o que é isso? Na própria palavra adjunto, a gente vai verificar que tem ad e junto. Adjunto, algo que está junto de alguma coisa. No nosso dia a dia, a gente ouve eu ouvi minha infância inteira, tá? Minha adolescência inteira, minha mãe dizendo, eu não te quero de adjunto. Eu creio que muitos de vocês ouvem também em casa. Não te quero de adjunto. O que eles querem dizer com isso? Que eles não queriam a gente junto com outra criança na rua, tá? Então, adjunto vem da ideia de alguém estar junto de alguém. Quem é esse alguém que vai estar junto de alguém, tá? Então, adjunto, adnominal. No adnominal, ad, lembra de ADD? Me adiciona aí. Lá no Internetês a gente usa ADD, adicionar. Então, adicionar um termo junto do nome para identificar esse nome. A professora não entendi nada. Beleza, vamos parar. Vamos aqui para a florzinha. Vocês lembram que o ano passado, a gente vê essa florzinha desde o 5º ano. Eu acredito que a partir do 4º ano o SESM inteiro trabalha com isso aqui, que é uma analogia, certo? Então, o que é uma analogia? Uma representatividade de algo, tá? Para facilitar a compreensão. Então, eu estou usando a flor para relacionar com o assunto concordância de substantivo com os termos que se referem a ele no texto. Então, se a gente levar em consideração toda a flor, a gente vai ver que o substantivo está no centro e ao lado, nas pétalas, nós temos já os adjuntos adnominais. Por que que os adjuntos adnominais é adjetivo, numeral, locução adjetiva, artigo, pronome? Porque são eles que fazem referência ao nome que é substantivo, tá? E quando eu digo que adjunto adnominal são os termos que vão estar junto de alguém, quem é esse alguém? Substantivo. Professor, então o adjunto adnominal é o substantivo? Não, gente. O adjunto adnominal são os elementos que ficam nas pétalas, não esqueçam, tá? São os elementos que estão nas pétalas. Por quê? Porque é o adjetivo que faz referência ao substantivo, a locução adjetiva, o artigo, o pronome numeral. A gente vai ver no exemplo já isso. Pois bem, quantos que são os adjuntos adnominais? São 5. Tá aqui, ó, vamos repetir. Adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome numeral. Professora, por que advérbio, verbo, conjunção, preposição e interjeição não estão aqui? Porque são elementos que não fazem referência direta ao substantivo. Por exemplo, conjunção, a gente localiza, vamos lá lembrar da morfologia. Qual é o papel da conjunção? Ligar a ideia de um termo de uma oração a outra oração. Lembraram? Já a conjunção, ela vai estar ligando ideias menores, né? Palavra com palavra, palavra, termos. Então, não estou falando de substantivo, estou falando de oração, tá? E eu estou falando de palavras. O verbo, ele já vai fazer referência ao sujeito, porque ele vai indicar a ação do sujeito. Sujeito lá na sintaxe, tá certo? Na morfologia nós temos substantivo, na sintaxe é sujeito. Então, eu estou falando que verbo faz referência a sujeito e não a substantivo. Tá? Professora, mas é a mesma coisa, mas ele só vai aparecer na sintaxe. Por isso ele está aqui embaixo. Advérbio, o advérbio ele vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Por isso ele está aqui mais próximo do adjetivo e do advérbio, mas ele não faz referência a substantivo, gente. Então ele não está na pétala por isso. E interjeição, que são expressões que representam sentimentos, né, do sujeito, vai também aparecer tanto na morfologia quanto na sintaxe. Então, a nossa aula de hoje a gente vai focar nas pétalas da nossa florzinha, que são quem? Os adjuntos adnominais. Por quê? Porque são eles que fazem referência ao substantivo. Belezinha? Tranquilo?
Então vamos lá, vamos ver um exemplo. Quando eu falo Maria, não, a tia de Maria, vamos colocar o exemplo bem aqui. A tia de Maria é bonita. Vejam o que eu estou dizendo. Adjunto, adnominal, são aquelas classes de palavras que vão fazer referência ao substantivo na oração. Beleza. Então, nessa frase, vamos ver a posição do substantivo, numeral, pronome e artigo, porque quando nós chegarmos na sintaxe, a gente vai fazer referência ao sujeito. Então, a tia de Maria é bonita. Quem é o nosso sujeito? Quem é aqui o substantivo que faz o papel de sujeito? Maria, né? O sujeito seria a tia de Maria, mas Maria é o elemento principal, é o núcleo do sujeito, é o elemento mais importante da oração, é o provedor da ação do verbo. Então, quando eu falo Maria, vamos identificar quais termos aqui fazem referência a Maria. Então, aqui nós temos o artigo que identifica o substantivo, indicando que o substantivo está no feminino e está no singular, né? Bonita é uma palavra que faz referência também a Maria, porque é uma característica de Maria. Então, o a, que é artigo, e bonita, que é adjetivo, nós vamos chamar lá na sintaxe de que? Adjunto adnominal, porque ele é um termo acessório. Corrigindo uma possível confusão. Professora, então adjunto adnominal vai estar lá na morfologia? Não. Adjunto adnominal vai aparecer na sintaxe. Só para não fazer confusão. Lá na morfologia nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, estão todos aqui. Ó. Isso aqui é a morfologia. Quando eu falo em adjunto adnominal, já estou falando da sintaxe. Ou seja, não tem mais sujeito, substantivo, agora é sujeito. Tranquilo? Então, se na morfologia, na sintaxe, eu já não tenho mais substantivo, eu tenho sujeito, então eu não vou ter mais adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome e artigo. Certo? Preste atenção nesse detalhe. Na sintaxe, quando eu falo de adjunto adnominal, eu não tenho mais adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome e artigo. Tudo isso eu vou chamar de adjunto adnominal. Professor, então esse a, que é artigo lá na morfologia, como é que eu chamo? Adjunto adnominal. 2 azinhos pequenos. Professor, e o adjetivo? Eu estou na sintaxe, né? Estou falando de sujeito. Isso aqui é adjetivo? Não. Adjunto adnominal. Beleza, turma? Então, vamos ver um outro exemplo aqui embaixo. Então, como vocês puderam perceber, para eu identificar os adjuntos adnominais, que são 5, que trazem a função de fazer referência ao sujeito, que lá na morfologia é substantivo, nós precisamos, em primeiro lugar, destacar o sujeito. Aí nós vamos lembrar que para encontrar o sujeito, a gente faz a pergunta para o verbo, que está onde? No predicado. Tranquilo. Então, quem conta com você? O banco de alimentos. Então, tudo isso nós vamos chamar de quê? De sujeito. Tá? Sujeito. Percebam que eu preciso localizar, primeiramente, o sujeito e logo depois do sujeito, o núcleo do sujeito. Professora, mas para que tudo isso? Porque geralmente o sujeito vai ser toda a ideia que responde à pergunta do predicado. Mas o núcleo vai ser o elemento principal, não é todo o sujeito, gente. Então nós temos o sujeito, nós temos o núcleo. E quando a gente fala de núcleo, é a parte mais importante. É a parte que é responsável pela ação. Então, quem conta com você? É de alimentos ou é o banco que conta com você? Mas que banco é esse? Banco de sentar? Banco de dinheiro? Não. Banco, quando a gente fala de banco, por isso que eu botei B maiúsculo, é uma empresa, é um órgão responsável para coletar essas doações de alimento. Então, não tem um banco de sangue, banco de dados, é um local responsável para recolher tudo e depois fazer redistribuição. Tranquilo? Então, o sujeito é o banco de alimentos. Quem é o núcleo? Quem é que conta com você? Banco.
Então, nós vamos agora descobrir os adjuntos adnominais, buscando dentro do sujeito quais foram os termos que eu usei para fazer referência ao banco, né? Quem é que indica que banco é uma palavra masculina e está no singular? Acertou quem disse ó, certo? Ó não é artigo? Lembra que agora quando eu falo de sujeito não tem mais artigo? Quem é o artigo? Adjunto adnominal. Então, esse ozinho vai ser adjunto adnominal. De alimentos, né? É o termo que está especificando esse nome. Existe banco de sangue, banco de dados, banco financeiro. Eu não estou falando de nenhum desses. Eu estou falando de alimentos. Então, esse termo, ele especifica mais. O que é isso? Vamos lembrar um minutinho. Lembra? Quem é que especifica? Quem é que caracteriza? Será que é só o adjetivo? Não, nós também temos a locução adjetiva. Professora, por que não é adjetivo? Por causa dessa preposição. Lembram-se que os termos preposicionados, que têm a função de especificar o substantivo, ele não é adjetivo, ele é locução adjetiva. Beleza. Professora, mas locução adjetiva lá na morfologia. Eu estou falando de sintaxe porque eu falo de sujeito. Então, eu vou chamar de quê? De locução adjetiva? Não. Adjunto adnominal. Então, percebam como o artigo, a locução adjetiva, assim como o adjetivo numeral e o pronome, eles vão sempre ser chamados lá na sintaxe de adjunto adnominal. Não tem dificuldade nenhuma. A próxima aula a gente vai revisar essa, e aí eu já vou entrar em adjunto adverbial, e aí eu vou fazer dar um macete bem legal, bem tranquilo, para vocês não confundirem o adverbial, o adjunto adverbial com o adjunto adnominal. Tranquilinho, turma? Então, eu peço que vocês revisem, porque vocês devem ter no caderno essa florzinha. Eu acredito que tá tranquilo, porque todo mundo lembra, né? Essa explicação da florzinha. Qualquer dúvida, coloque aí no aplicativo e na próxima aula eu já começo a responder as dúvidas de vocês. Página de livro para responder, eu coloco também lá no aplicativo e até a próxima. Tchau!